Olá, olá! Muito boa noite aos nossos alunos e professores que estão aqui conosco na Escola Bíblica não dominical, né, semanal, porque a gente estuda a quarta-feira à noite e também no domingo pela manhã. E você que está conosco aí durante a semana pode estar aí estudando a qualquer dia, hora ou momento da sua semana. Então, temos a nossa Escola Bíblica que reflete na Palavra de Deus. A gente convida você a participar. Hoje, inclusive, a última lição das cartas de Paulo aos Tessalonicenses, encerrando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3. Deixe sua Bíblia aberta aí para termos essa reflexão junto. Ficou alguma dúvida durante a aula? Se você não está conosco ao vivo, coloca aqui nos comentários, aqui embaixo, a gente esclarece já logo ou no comentário ou na semana seguinte, na próxima aula, e sinaliza para você. Não esquece, você que está aí pelo YouTube, de deixar o seu like, sua curtida, compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no canal aqui embaixo, se você ainda não é inscrito, tá bom? Estude a Bíblia conosco. Não só questão de dúvidas, mas põe também nos comentários como a aula tem abençoado você, como tem direcionado sua vida, tá bom, queridos? Antes da gente começar, vou pedir a um dos alunos que nos dirija a Deus em oração. Então, abra aí o seu microfone. Eu vou até escalar. Irmã Nilce, abra aí seu microfone, por favor, e nos dirija a Deus em oração, orando por esta última aula destas cartas que refletimos durante aí 16 semanas. Pode orar. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez temos oportunidade de estarmos juntos ao redor da tua palavra para aprender os teus ensinamentos. E agradecemos, Senhor, porque esses ensinamentos são os que nos fazem crescer, progredir e conhecer o quanto tu és um Deus maravilhoso. Obrigada, Senhor, por cada um de nós que estamos aqui. Obrigada pelos nossos irmãos e amigos que têm participado conosco desse estudo bíblico. Usa o teu servo, pastor Cristiano, para nos transmitir aquilo que nós precisamos ouvir. Agradecemos-te e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Antes da gente falar sobre o tema, eu quero ler o texto-chave da lição de hoje, que é justamente o primeiro versículo do capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, nos diz assim: Finalmente, irmãos, encerramento de carta. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba honra merecida, como aconteceu entre vocês. Muito bem, você tem aqui uma ação, uma direção do apóstolo Paulo no encerramento desta carta agora, trazendo, lembre-se que Paulo, ele sempre quando está para encerrar a carta, ele vai trazendo uma série de exortações. Ele já trouxe exortações no capítulo 2, a gente viu na semana passada, e agora ele vai no último capítulo, encerrando finalmente. E um destaque constante que você vê, não só nas cartas do apóstolo Paulo, mas em toda a Bíblia, é justamente usar estes sinônimos para a palavra Bíblia, ou seja, usa-se escritura, palavra, mandamentos, decretos, leis e assim por diante, todas elas se referem à Bíblia. Mas a expressão que se usa, né, é justamente, aqui no Novo Testamento, e grande parte dele, a expressão palavra. E o apóstolo Paulo agora está nos declarando responsabilidades, nós como cristãos, nós como igreja em Cristo, temos em relação à palavra de Deus, em relação à Bíblia. Essa é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque o que mais tem se vivido hoje é um evangelicalismo, ou seja, se vive rituais evangélicos, se vive rituais cristãos, algum tipo de espiritualidade vazia, vive segundo seu próprio coração. Eu gosto que seja a minha vida com Deus seja dessa forma, que a minha experiência seja assim, ou para mim seguir a Cristo é isso, ou para mim obedecer a Deus é isso, viver, ter relacionamento com Deus é isso ou aquilo. Ou seja, algo muito antigamente se falava no conceito de modernidade líquida, né, que é algo que
já não se consegue segurar entre os dedos, se escorre e muda o tempo todo e flui o tempo todo. E este tempo de vida cristã cada vez mais está se afastando de responsabilidades. E o apóstolo Paulo, ao encerrar, quer nos ensinar sobre responsabilidades que nós temos na palavra de Deus, com a palavra de Deus, em relação à palavra de Deus. Por isso, o desafio para a nossa aula hoje é que, ao final, você entenda a importância de orar e pregar a palavra de Deus, orar pelos pregadores da palavra, pelos nossos missionários, além de também trazer à sua memória a importância do seu crescimento espiritual. Então, nós teremos aí algumas recomendações finais muito importantes para nós, segundo a palavra de Deus. Não estão todas aqui. Afinal, Paulo ele está escrevendo conforme a necessidade da igreja de Tessalônica e responde algumas das necessidades da igreja hoje. Então, é algo que a gente vai observar. É claro, nosso estudo sistemático da Bíblia vai trazendo aspectos de obediência e responsabilidade da palavra de Deus ao longo de todo o ano de 2026. Então, esteja conosco aí. Vamos aí reler os versículos. Eu pedi a um dos alunos que leia para mim o versículo 1 novamente, mas leia também o 2 e o 3, para a gente já começar no assunto da nossa lição. Pode ler. Finalmente, irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Tudo bem. O pessoal que está com o nosso esboço aí, tem um erro de digitação aqui no versículo 1, tá? Depois você dá uma olhadinha para não cometer. A expressão ali, receba a honra merecida, eu vi que está errado aqui, está faltando letra. Pois bem, primeiro aspecto, primeira responsabilidade que você, seguidor de Cristo, você, um crente em Cristo, um cristão, um discípulo do Senhor, tem que ter. A palavra, ela deve ser pregada em todo o mundo. E antes da gente pensar na pregação, a gente fala sobre a oração. Paulo está encerrando a carta fazendo um pedido. Orem para que a palavra, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu lá com eles. Se você ler Atos capítulo 16, você vai ver a pregação da palavra, da propagação do evangelho ali em Tessalônica. Foi interessante porque realmente foi em uma semana. Paulo vai ali à sinagoga, haviam muitas sinagogas. Semana passada a gente esclareceu o que é a sinagoga, a diferença entre sinagoga e igreja, né, com a pergunta do irmão Marcel. E aí Paulo vai à sinagoga, como ele sempre fazia, e na sinagoga ele prega o evangelho. Afinal, os judeus, eles conheciam o conceito do Messias, eles esperavam o Messias. Paulo, costumeiramente, ia às sinagogas e pregava primeiro lá. Mas a pregação do evangelho ganhou uma notoriedade tão grande, que eles, então, foram e anunciaram, as pessoas falaram, olha, o senhor vem aqui, fala de novo semana que vem, e isso se espalhou pela cidade. A sinagoga, no sábado seguinte, ficou lotada. Paulo pregou para judeus e para não judeus. E ali o evangelho cresceu, mas os judeus de Tessalônica tiveram inveja, porque até então ninguém queria saber das sinagogas, a não ser dos próprios judeus, mas do nada, porque este pregador que vem de fora, prega aqui, traz uma mensagem que a gente não conhece, e isso lota. Então eles começaram a perseguir o apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, que estavam com ele nessa viagem. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, ore para que a palavra se propague tão rápido quanto foi aí com vocês. E Paulo aqui provavelmente está entre Corinto ou Éfeso. Então, na sua viagem missionária, ele está em uma dessas duas cidades, ou seja, no capítulo 18 ou 19 do livro de Atos, tá? Não dá para precisar certinho em que momento que ele está, mas está por ali. Mas para que o evangelho se propague como foi lá em Tessalônica. Paulo ainda vai dizer
também, no versículo 2, orem para que nós sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Possivelmente por essa frase aqui, alguns ali vão pensar que ele estava em Éfeso, né? Em Éfeso ele não chegou a ser preso, mas eles foram perseguidos. Quem foi preso foi Jason, um dos crentes ali. Ele de fato foi preso, teve que pagar fiança para ser solto e tudo mais, né? Então, por isso que não dá para ter uma certeza exata de onde que foi escrita essa carta. Mas, veja o que Paulo está dizendo. Você tem uma responsabilidade em pregar a palavra de Deus. E a primeira parte da responsabilidade está na oração. Paulo inspira a gente a fazer a oração pelos missionários, eu gosto de usar a expressão transculturais, que vão além da cultura. Existem os missionários locais. Você conhece os missionários locais? Pega ali a câmera frontal do seu celular, aciona ela lá. Então você tem aquela câmera de selfie, né? Dá uma olhadinha bem para a lente. Você vai ver um missionário local. Mas se você, pastor, eu não sou da tecnologia, eu sou desse negócio de celular, então faz o seguinte, vai ali no seu banheiro ou no seu quarto, deve ter um espelho lá. Dá uma olhada bem dada assim para aquele espelho, você vai ver um missionário local. Exato, nós somos missionários locais. Estamos ali pregando missões, levando o evangelho à nossa cultura, à nossa cidade, ao nosso bairro. A maioria das cidades não são como São Paulo, para você que é de São Paulo. A maioria das cidades tem a sua cultura local bem determinada. Nós temos as grandes cidades, tanto no Brasil quanto no mundo, que recebem cultura de tudo quanto é lugar. Mas a maioria tem a sua cultura local ali. Tanto que em São Paulo você já faz missão transcultural. Mas algo que vai além da sua cultura, algo que vai ali para uma cidade vizinha já era totalmente diferente da outra. Muitas vezes já não era o mesmo povo, né? Paulo atravessou o mar, ele sai de Tessalônica, vai para Corinto, e aí ele atravessa e depois vai para Éfeso. Éfeso já é uma cidade ali da região da Turquia. Corinto já é da Grécia, então já tem povo diferente, é só uma travessia de mar, mas já achou gente diferente. E Paulo nos diz, olha, é responsabilidade sua dada pela palavra, a palavra está te orientando ao seguinte, ore pelos seus missionários que estão além da sua cidade. Ore por aqueles que na sua cidade, se você estiver em São Paulo ou numa outra grande cidade do Brasil ou do mundo, ore pelos missionários que estão exercendo culturas específicas. Nós temos missionários entre os povos árabes, os povos hispânicos, povos ciganos, todos aqui da região de São Paulo, todos da grande São Paulo, inclusive. Nós temos entre as comunidades Okinawa, temos missionários que estão agora trabalhando com os povos persas, né, de língua farsi, povos africanos também, e assim por diante. Nós temos vários aqui que fazem parte, que compõem a cidade de São Paulo. Então, ore por estes missionários, ore para que estes irmãos estejam aí sendo fortalecidos, e especificamente, Paulo dá oração com um propósito. Ore para que a palavra de Deus se propague. Então, não é só o orar pelo dia a dia, é especificar. Você tem uma responsabilidade fundamental de orar. Você tem uma responsabilidade fundamental de orar pelos seus irmãos que estão presos por causa do Evangelho. E aí nós temos várias regiões do mundo onde o Evangelho é perseguido. Então nós temos no Oriente Médio, no Oriente Próximo, no Extremo Oriente, né, em toda a região da Ásia, em partes do norte da África subsaariana, várias regiões onde os nossos irmãos são presos porque amam a Jesus e porque pregam o Evangelho. Então esteja orando por esses irmãos também o tempo todo. Agora, pregar o Evangelho também tem a ver com a sua própria oração, uma oração por você mesmo, para que Deus te capacite, também por quem você deseja, a quem você deseja, já tem a intenção de falar o que você tem o desejo com que ele creia no Evangelho. Então, ore por essas pessoas, ore nominalmente. Nós temos ali o apóstolo Paulo, não, o irmão Paulo, nosso diácono, outro Paulo. Ele tem o hábito ali de fazer a sua caminhada e ele usa muitas vezes a camiseta ali do Jesus Transforma, ele compartilhando ali no nosso grupo de discipulado,
E por conta dele usar essa camiseta, que é usada pela Missão Cristolândia, às vezes ele é parado na rua. Ele foi parado ali por 3 jovens e uma das jovens pediu que ele orasse por um outro jovem específico. Ele colocou lá no nosso grupo para que nós estivéssemos orando por este jovem e por estes demais ali que infelizmente estão vivendo uma dependência química nas drogas, né? Então Paulo pediu para que nós orássemos por ele. E esse é um exercício de oração que você vai fazendo, assim como os nossos irmãos estão fazendo aqui, quando vão fazer suas caminhadas, ou então quando vão se relacionar com algum familiar que ainda não confessou Jesus como seu Salvador. Tem esse exercício de oração pelos seus missionários, tem esse exercício de oração pela sua vida e por aqueles que estão próximos a você. Isso posto, Paulo reforça o dever de proclamar o Evangelho. No versículo 13, ele fala sobre o fortalecimento. Então ele diz, mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. E ele fala justamente no contexto do que estava lá no versículo 1, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida. Que o Senhor te fortaleça na palavra para pegar a palavra. Que o Senhor te fortaleça e te guarde, sabendo que ele é fiel, não para você atingir os seus objetivos. Porque os tessalonicenses continuavam sofrendo perseguição ali de Tessalônica. Paulo havia ido para outras cidades, mas aqueles judeus que perseguiam Paulo continuaram perseguindo os tessalonicenses. E por isso, constantemente, eles tinham que ter força no Senhor, não apenas para suportar a perseguição, mas para pregar a palavra de Deus, para não desanimar. Por isso que ele faz esse trecho final aqui, trazendo essa afirmação. É muito interessante, porque ele diz, ore por nós, orem para que sejamos libertos, mas o Senhor é fiel. Ele não diz, ele nos fortalecerá. Veja que interessante, Paulo está pedindo que nós oremos para que ele seja solto, para que a palavra seja pregada, mas ele diz, ele os fortalecerá. Ele fortalecerá vocês que estão lendo a carta. Ele os guardará do maligno, para que vocês cumpram a missão aí onde vocês estão. A palavra, em primeiro ponto de responsabilidade, ela deve ser pregada. E é pregada com vida de oração. E para isso até faço a propaganda, você que está aí conosco na quarta-feira, já tem essa oportunidade. Amanhã às 8 horas da manhã, nós temos reunião presencial de oração ali na Igreja Batista de Vila Matilde. Você que está acompanhando no domingo, então na semana seguinte, toda quinta-feira às 8 horas da manhã e online às 20 horas aqui no canal da nossa igreja também. Então esteja aí fazendo esse exercício de oração. Bem, vamos à próxima responsabilidade? A palavra de Deus deve ser obedecida. Então abra aí no versículo 4 e 5, segundo Tessalonicenses, capítulo 3, leia para mim versículos 4 e 5. Achou? Pode ler. Pode ler. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos. O Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Muito bem. Então você tem agora o primeiro aspecto da obediência, a base da obediência. Paulo diz algo importante, confiamos no Senhor que vocês continuarão fazendo as coisas que que ordenamos a vocês. Isso aqui marca uma expressão muito importante. Quais foram as coisas que Deus ordenou ao apóstolo Paulo que transmitisse a esta igreja, ou que o próprio Deus inspirou homens a escreverem aí todos os livros da Bíblia, nos levando a obedecê-lo? Pastor, foi muita coisa. Exato, foi muita coisa. E é justamente essa provocação que eu quero fazer e que o apóstolo Paulo faz. Quando ele diz que vocês continuem fazendo o que lhes ordenamos, ele primeiro traz essa provocação. Que foi mesmo que Paulo ordenou?
O que foi mesmo que Silas e que Timóteo passaram para a gente de direção? Então, quando você lê esse tipo de texto na Bíblia, e você vai ver mais de uma vez, você tem que fazer essa pergunta. O que foi mesmo que ele disse? O que foi mesmo que ele ordenou? O que foi mesmo que ele direcionou? Esse é um convite para você revisitar a palavra. Para você obedecer a palavra, a sua responsabilidade na obediência é conhecer a palavra. Não, não dá para obedecer se você não sabe qual é a ordem, certo? Isso é uma desculpa que muitas vezes as nossas filhas usam. Eu não falei para vocês fazerem isso. Pai, eu não lembrava que tinha que fazer isso, mas eu já falei. Mas o senhor não falou hoje. Eu preciso ficar falando sempre? O pior é que precisa. E às vezes conosco, olha, eu tenho um adulto falando com uma criança de 10 anos e outra de 7. Mas muitas vezes eu, como um adulto de 39, ou você como alguém mais novo ou mais velho do que eu, passa pela mesma situação, que é de esquecer o que Deus ordenou. Esquecer o que Deus direcionou nas nossas vidas. A gente esquece, por isso a leitura, o estudo, a busca do conhecimento da palavra tem que ser constante. Uma vez que Paulo diz isso, então ele diz o primeiro aspecto de obediência, a perseverança no amor. Ele diz aqui, versículo 5, que o Senhor os conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O tempo todo, o princípio básico da obediência ao Senhor é este: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse é o princípio básico, esse é o resumo de toda a lei dos profetas. É assim que se resume toda a Bíblia. Demonstre amor a Deus, e amor a Deus é obediência. Demonstre amor ao próximo, e amor ao próximo é cuidado inclusive sacrificial. Então, Paulo vai dizer, olha, que Deus os conduza no amor dele. Isso aqui é importante, porque eu aprendi a amar com os meus pais. Eu não fui o primeiro alvo de amor, mas eu recebi o amor primeiramente dos meus pais, certo? E eles me ensinaram a amar pela prática deles. Então, para mim, amar era ter o cuidado ali da minha mãe e do meu pai na troca de fraldas, na alimentação, nas brincadeiras, na proteção contra perigos. Eu estava falando numa visita ontem de quando o meu pai me salvou de um afogamento. Eu devia ter, acho que uns 7 anos, não sabia nadar ainda, e eu estava andando na beirada da parte funda da piscina do clube que a gente ia lá na cidade de Campinas. E aí eu caí ali na parte funda, não sei se eu caí ou se eu pulei, tive na ousadia, eu acho que eu não tinha nem 7 anos, acho que era mais novo. Eu devo ter ficado embaixo d'água ali por uns 10 segundos ou menos, mas para mim pareceu 2, 3 horas. Daqui a pouco eu só sinto um braço me puxando, pegando aqui assim. Esse é um aspecto, esse é um reflexo de amor. Né? Então eu aprendi a amar desse jeito. Mas pode ser que tenha faltado aspectos do amor de Deus da parte dos meus pais. Por isso que eu não tenho que amar os meus irmãos, amar o próximo no padrão dos meus pais. Eu tenho que amar no padrão de Deus. Eu fui agraciado de nascer num lar cristão, onde os meus pais buscaram me amar com o padrão de Deus. Mas os meus pais não são a Bíblia que eu vou ler. Eles me apresentam a Bíblia. Aí, quando eu adquiri a minha capacidade de leitura, de entendimento, aí eu vou para a Bíblia e ver ali o que faltou, o que Deus quer que eu passe a fazer. Por isso que ele está dizendo, conduz os seus corações ao amor de Deus, como Deus ama.
evidentemente que ele plantou esse amor em nossos corações, então você vai encontrar esse amor, algo muito bom, algo muito próximo, quem sabe, com os seus amigos, com os seus pais, com os seus irmãos, com a sua igreja. Obviamente que você vai encontrar isso. Mas o alvo padrão não é a minha família, não é a minha igreja, não é uma pessoa muito notória na sociedade ou na história da humanidade. O amor que eu persigo, o amor que eu busco é o amor de Deus. E aí fica uma ilustração boa para você, onde é que eu posso ver uma boa definição de exercício de amor? 1 Coríntios capítulo 13. Leia lá depois 1 Coríntios capítulo 13, você vai ter um excelente padrão de amor. Você quer um outro aspecto ali? Você leia 1 João capítulo 13, capítulo 4, você também vai ter ali um bom traçado do que é este perfeito amor de Deus. Você pode ler João capítulo 3 ou João capítulo 17, ali você também vai ter outros aspectos profundos de como é e de quem é este Deus e como é este amor. Então tá aí. Outro, se eu não me engano, é Lucas, deixe-me ver aqui, principalmente falando sobre amor ao próximo. Se eu não me engano, é Lucas capítulo 10, que é a parábola do bom samaritano. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Exato. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. Então você pode observar estes textos para você entender o que é este amor. Mas não é uma única vez. Porque eu posso dizer que os meus pais, que os meus avós, que os meus tios me amaram. Ou melhor ainda, me amam. Porque eles foram perseverantes e muito perseverantes nesse amor. Tiveram aí que me amar apesar de mim mesmo, né? Como a gente até fala, Deus nos ama apesar de nós mesmos. De fato, é amor, a obediência no amor tem que ser constante, perseverante, não pode desistir. Vai falar, agora não dá mais. Deixa eu te dizer uma coisa. Nunca vai dar, tá bom? Chega uma hora que não vai suportar, e às vezes chega bem cedo. Chega bem cedo. Por isso que é o seu exercício para com Deus, é a sua perseverança que independe da pessoa, né? Diga aí, irmã Milce. Eu achei interessante que o pastor Cristiano acabou de citar que o amor a Deus tem que ser constante, perseverante. A minha versão da Bíblia diz exatamente isso. O amor de Deus e a constância de Cristo, no lugar de perseverança. Então, são duas palavras muito significativas, né? Hoje eu tô cheio de lição de casa aqui, hein? Então você pegue aí seu papel e caneta, seu bloco de notas do celular, vai tomando notas, porque você quer saber qual é a perseverança ou a constância do amor de Cristo? Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 11. Anota aí, Filipenses 2, de 5 a 11. Você vai ver até que nível e constância e perseverança que Jesus exerceu seu amor. Primeiro, ao Pai, porque a obediência ao Pai comunicava o amor do Filho, e a nós também. Amor ao próximo, até que nível que ele foi. Isso também volta de novo a João 3,16, também é um outro versículo referencial sobre essa constância do amor de Deus, do amor em Cristo, tá bom? Muito bem, agora tem um grande trecho aqui para a gente ler, e um trecho curioso, polêmico, e que precisa ser muito, muito bem entendido. Como é que a gente agora passa a obedecer a palavra de Deus também de uma maneira específica? Leia para mim agora dos versículos de 6 a 10. 2 Tessalonicenses 3, dos versículos de 6 a 10. Deixa a Bíblia aberta aí. E achou, pode ler. Irmãos, pode ler. Vai virar um jogral, vai virar um jogral agora. Pode ler, irmã Milce. Ela já fechou o microfone. Vai lá, Beth, é tu. Tá. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afaste de todo irmão que vive ociosamente e não conforme
tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados em nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nós tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhes ordenamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Muito bem, aqui nós temos um trecho curioso. Quando Paulo também fala sobre o dever de obediência à palavra, ele fala sobre o dia a dia do cristão em meio à sociedade, em meio à sua igreja. Então agora ele fala sobre o trabalho. Ele usa uma expressão: afastem-se de todo irmão que vive ociosamente. Eu quero que você entenda essa palavra de uma maneira bem profunda, tá? Porque o ocioso a gente sempre tem ali como aquele que não está fazendo nada. De fato, essa é uma das aplicações, mas a palavra ocioso tem um sentido bem profundo aqui no Novo Testamento. Ele também significa desordenado, que está fora do posto. Então, algumas versões bíblicas vão ter a expressão desordenadamente, aqueles que vivem desordenadamente, ou ainda irregularmente, ou ainda o ocioso, né? E aí você tem, então, Paulo trabalhando um aspecto importante. Por que que ali, isso lembra? Isso já é a segunda vez que Paulo fala. Na primeira carta, ele vai falar no capítulo 5. Advirta os ociosos. O que estava acontecendo em Tessalônica? Havia duas práticas, tá? Existia um pessoal e eles se relacionavam com gente rica da cidade. E esse pessoal da cidade, da gente rica, eles faziam um favor ali para eles, um bico, sabe? Um bico. Não tanto um bico, porque um bico é um negócio organizado, você vai ter um trabalho a fazer. Ia lá, pegava um negócio, fazia alguma coisa que o outro, e aí ganhava um dinheiro. Só que ele usava só aquilo. Isso era um tessalonicense mesmo, não um cristão tessalonicense, um cara que morava na cidade de Tessalônica. Quando os tessalonicenses se convertem, parte deles ali vai se converter, alguns mantêm esse mau hábito. E eles ainda usam como base algo pior. Como Paulo trata tanto na primeira quanto na segunda carta, mas muito mais na primeira carta, muitos criam que Jesus já estava voltando. Se Jesus está voltando, para que eu vou trabalhar? Só que sabe qual era o problema? Eles estavam vivendo às custas de quem trabalhava. Olha, na Bíblia diz que você precisa amar o próximo. Eu estou passando necessidade como aquele samaritano. Você precisa cuidar de mim. Aí você entende agora como Jesus fala: olha, o cristão ele tem que ser simples como a pomba, mas astuto como a serpente. O próprio Jesus vai dar a direção sobre a questão do trabalho. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, ali em Tessalônica havia uma questão cultural, mas também havia uma questão falsa doutrinária. E aí Paulo está dizendo, não só daquele que não trabalha, mas a expressão ocioso não está na ordem certa. Está em desordem com a vida, está em desordem com a palavra, está fora do posto. Ou seja, não está fazendo o que deveria estar fazendo. Então isso não se aplica só na questão do trabalho. Mas uma coisa que Paulo diz ao cristão: crente tem que trabalhar. E ele não está se referindo ao trabalho da igreja. Eu trabalho, pastor, olha, eu tenho meu exercício lá de ministério na igreja. Não, filho, ele está falando de atividade de verdade. O programa social do governo
é para gente que não tem condição de trabalhar e, por exemplo, então, um idoso já em idade avançada ali, que não tem condição, crianças que não têm ali os pais presentes ou ali, ou até mesmo trabalhadores que não conseguem ali uma renda mínima para o sustento, para o alimento da sua casa. Nós temos esses programas do governo. O que hoje, infelizmente, nós mais temos é gente que não quer trabalhar, que prefere estar ocioso. O cristão não pode ser assim. O cristão, lembra, a gente tem visto aos domingos, que você é um cidadão do reino dos céus. Você não vive sob a perspectiva do brasileiro. Nós temos aí dos anos 60, dos anos 70, né? A famosa lei de Gerson. Sei tirar vantagem em tudo. Então, se dá para tirar uma vantagem aqui, eu vou tirar. Isso é pensamento de um brasileiro. Você não é mais brasileiro. Você é cidadão do reino dos céus. Você não vive mais sobre os padrões deste mundo e dessa vida. E por que a Bíblia é tão insistente na questão do trabalho? A Bíblia é a favor de exploração, ela é a favor da responsabilidade social do povo, Não. O trabalho, primeiro, é uma imitação do Criador. Jesus diz, meu pai trabalha até hoje. E eu trabalho também. Você é um cristão, um pequeno Cristo. Você imita Cristo. Você é um filho de Deus. Então você imita seu pai. O pai trabalha até hoje, então eu trabalho também. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, o trabalho imprime generosidade. Aquele que busca ali o trabalho tem a oportunidade de ser generoso, de compartilhar daquilo que Deus tem dado a ele. Então, quanto mais se trabalha, mais se remunera, maior a oportunidade de você poder abençoar pessoas que não têm condição. E olha, é bíblico também. Tiago vai dizer ali na sua carta, a verdadeira religião, ou na tradução original, a verdadeira adoração que o Senhor espera é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não deixar-se corromper pelo mundo. Então, só pode cuidar aquele que está com condição financeira para. Então, a Bíblia ela é constante nisso. Existem situações da vida que nos impedem de trabalhar. Então, tem pessoas que sofreram acidentes severos e não conseguem mais trabalhar. Existem algumas deficiências que nos impedem também de ter algum tipo de trabalho. Existem condições da vida que nos impedem de ter algum tipo de trabalho. Por exemplo, nós estamos recebendo vários refugiados. Até esse refugiado ele conseguir ali sua adequação no mercado de trabalho brasileiro, ele não fala a língua do Brasil, ele não conhece a cultura. E, olha, sabe de uma coisa? Do Afeganistão, quando o Talibã retomou o poder, muitos afegãos fugiram do país e muitos vieram para o Brasil. Vieram para cá as pessoas que tinham menor necessidade lá no Afeganistão. Os afegãos que estavam em situação de pobreza, estes ou ficaram ou fugiram para os países vizinhos. Deixa eu olhar aqui no meu mapa, se não me engano o Paquistão foi um. Exato, o Paquistão foi um desses daí que eles fugiram. Mas os que tinham melhor condição, então sabe quem veio para o Brasil? Vieram médicos, engenheiros, advogados. Eles ficaram lá no Vila Minha Pátria. Só que o diploma de médico, engenheiro e advogado de lá não serve para cá. Então, alguém que estava muito bem lá, simplesmente veio para o Brasil e passou a ser um necessitado. E até que ele tenha condição, o que nós fizemos através da Junta de Missões Nacionais e Missões Mundiais? Cuidamos desse pessoal, até que eles aprendessem a língua, a cultura e conseguissem um trabalho, não de médico. Eles vão ter que fazer uma readequação de diploma, validação, licenças e tudo mais. Alguns nem vão conseguir. Alguns, inclusive, desejam voltar para o seu país para poder exercer sua profissão de verdade. Mas, por exemplo, ali teve muito engenheiro que foi trabalhar em açougue. Até que ele conseguisse fazer isso, querido, nós precisamos ter este cuidado. Mas eles
estavam lá dizendo, ó, não, eu quero trabalhar. O cristão tem que ser esse exemplo para a sociedade. O cristão obedece a palavra imitando ao seu pai. O cristão obedece a palavra fazendo o que o seu Cristo fez e faz. O cristão obedece a palavra para poder exercer generosidade na vida dos outros, para poder cuidar daquele que não pode ser cuidado. Por isso, Paulo é categórico. Quando estávamos com vocês, ou seja, essa situação da ociosidade já era daquela época. Quando eles pregavam, quando estávamos com vocês, nos ordenamos. Se alguém não quiser trabalhar aqui também, não como. Paulo ainda deixa uma questão. As igrejas que eram formadas, elas sustentavam seus pregadores. Elas sustentavam seus pastores, os apóstolos que lá estavam. Mas, principalmente em cidades que Paulo sentia que eles não teriam maturidade, isso aconteceu em Tessalônica e em Corinto também. Paulo também fala sobre Corinto. Na carta dos Coríntios, na primeira e na segunda. A estes dele, então, escolheu trabalhar na sua outra função. Ele tinha uma outra profissão, ele era fazedor de tendas, fazia barracas. Inclusive em Corinto, em Atos 18, é relatado isso. Ele se junta com 2 outros cristãos, um casal, Áquila e Priscila, e assim o faz, para que não fosse um peso, para que esta oferta que lhe era devida, e inclusive ele orienta o apóstolo ele orienta Timóteo, pastor Timóteo, discípulo Timóteo, justamente sobre ser não amordaçar a boca do boi enquanto debulha, ou ainda digno é o trabalhador do seu salário, certo? Ele vai orientar Timóteo, que foi pastor na igreja em Éfeso, mas a estes que o evangelho estava iniciando, a esses que não tinham a maturidade de entender a responsabilidade do sustento, não só do obreiro que lá estava, mas também da comunidade. Para estas cidades, Paulo escolheu trabalhar e ter outra fonte de renda. Sendo que, em algumas vezes, ele recebia ofertas de outras igrejas. Por exemplo, a igreja de Filipos. Quando ele estava em Tessalônica, ele recebeu a oferta de Filipos. Então, quando ele estava em Corinto, ele também recebeu a oferta de Filipos. Então, você tem ali outras igrejas, a igreja dos filipenses, ali sustentando. Mas ele entendeu, aqui não é o momento. Então eu vou trabalhar não só para ter sustento, mas para que eles entendam. Aqui eu tenho que ser exemplo para eles. Vocês vão fazer igual eu fiz. Então olha como é importante a gente obedecer a palavra. Além de tudo que foi dado, você é exemplo para os demais. E aí ele vai nos dizer, olha, você precisa ter mudança de hábito. Então leia para mim o versículo 11 e o 12. 2 Tessalonicenses 3, do 11 ao 12. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Veja aí. O pessoal lá não só não trabalhava, como ficava fuxicando, mexericando, como é que aí na tua terra fala? Ficava curiando a vida dos outros. Aí eu já falei umas 3 expressões que eu conheço aí, regionais. E ficava se metendo na vida dos outros, né? Se intrometendo na vida alheia, como o apóstolo Paulo coloca aqui. É um ditado velho, né? O mente vazia, oficina do inimigo, né? De fato realmente, se você não está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, você vai fazer algo que não presta. A gente ou faz aquilo que é da vontade de Deus, ou não faz nada. Não faz aquilo que é correto. Só dá para fazer o certo ou o errado. Não tem um meio termo. Se eu não estou fazendo certo, eu estou fazendo errado. Mas eu estou só parado, aí tá errado também. Não tem em cima do muro. Não tem uma zona cinza. Uma zona cinzenta em que eu posso ficar sem agradar nenhum dos lados. Ou eu agrado a Deus, ou eu não agrado a Deus. E Paulo é categórico. Mude seu hábito.
Mude a sua atitude. Você que não trabalhava, passe a trabalhar. Ainda, falando sobre obediência, ele agora vai dizer nos versículos de 13 a 15. Lê para mim, por favor. 2 Tessalonicenses 3, de 13 a 15. Pode ler. Acho que é tu mesmo, irmã Emilce. Os meus outros leitores estão sem câmera hoje. Pode ler. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não o considerem como um inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Terceiro aspecto de obediência que Paulo vai destacar, de obediência. Então a gente está falando sobre responsabilidade com relação à palavra de Deus. A segunda responsabilidade, a primeira foi sobre pregar a palavra, a segunda sobre obedecer a palavra. E a gente viu aqui 2 pontos sobre obediência. Terceiro ponto, continue fazendo o bem, ou melhor, não se canse. Antes da gente começar essa live, essa transmissão, a irmã Beth perguntou ali o que eu estava achando de toda essa onda de guerras, de violências que estão acontecendo no mundo. Se você está acompanhando aí algum outro dia do mês, algum outro mês, inclusive, essa edição, nós estamos justamente no período em que Israel e os Estados Unidos estão atacando o Irã. E não só isso, nós continuamos com a guerra na Ucrânia, nós continuamos com algumas outras guerras regionais que a mídia nem está mais transmitindo, porque consideram que já não é tão importante quanto a que está acontecendo atualmente. Então, tem no mínimo 25 conflitos armados acontecendo neste momento agora. Nós estamos no dia 4 de março de 2026, quando está sendo gravada essa aula aqui. E se a gente olhar para o cenário mundial, e o cenário local também, aí na tua cidade, no teu bairro, você tem todos os motivos para desistir da humanidade, para parar de fazer o bem à humanidade. Tem todos os motivos. Mas lembra, você não é mais deste reino, desta vida, deste mundo. E aquele que pertence ao reino dos céus, ele tem que ser incansável na prática do bem. Por que incansável? Porque ele recebeu todo o bem. Você, meu querido, eu, meu irmão, nós somos cheios de toda a bondade. Não porque somos bons, mas porque Deus derramou em nós toda a bondade. Você tem tudo de bom. Você é tudo de bom. Por que você é tudo de bom? Porque toda a bondade de Deus em Cristo Jesus está em você. Você está cheio. Está cheio, cheio. Você tem vontade para transbordar. Você recebeu toda a bondade do Senhor. Por isso que a fonte não é esse copo aqui que está acabando. O copinho de água aqui está no fim. A aula vai durando conforme o copo. Essa fonte acaba. Vou ter que repor daqui a pouco. A fonte de bondade de Deus é infinita. É dele que a gente tira. É ali que a gente abre a torneira da bondade e deixa derramar sobre nós e através de nós e escorrer para todos os lados. Não se canse de fazer o bem, porque nós recebemos todo o bem. Isso é importante. Lembra quando a gente falou sobre a questão de voltar à palavra? De ter vida de oração? É porque isso tem que trazer a memória. Que nós recebemos toda a bondade do Senhor, por isso eu continuo fazendo bem. Também eu sei que a obra do Senhor não terminou, a obra não encerrou, então eu continuo cumprindo a obra e isso é a prática do bem. E dentro dessa prática, Paulo faz de novo um parêntese. Também é fazer o bem, agir com disciplina. Disciplinar o seu irmão em Cristo, disciplinar em amor. Porque ele traz de novo esse assunto do pessoal que não estava trabalhando. Não estava trabalhando porque não estava obedecendo a palavra. Aqui Paulo diz a nossa carta, as nossas instruções, né, que hoje nós entendemos esta carta é palavra de Deus, então eles não estavam obedecendo a palavra e a direção de Deus, lembrando que essa fala, quem não trabalha não coma, digno ao trabalhador do seu salário, também outras cartas, não é do apóstolo Paulo, ele vai
extraindo daquilo que ele ouviu de Cristo, que ele ouviu dos outros apóstolos, que ele também extraiu do Antigo Testamento, são todos conceitos bíblicos anteriores a Paulo, ele não inventou essa frase aqui não. Tá? E aqui, então, Paulo traz o seguinte: você deve exortar quem está vivendo fora da palavra, quem está desobedecendo. Mas espera aí, pastor, ele falou que a gente não deveria ficar próximo, né? Lá nos primeiros versículos, no versículo 6, afaste-se daquele que se vive ociosamente. O que ele está dizendo aqui? Em primeiro lugar, o afastar ou não se associar. Alguém está vivendo em pecado e não é que cometeu o pecado. É assim, ele cometeu e ele continua a cometer e ele acha que está certo. Tá bom? Porque se for para não cometer pecado, a gente não anda do lado de ninguém. Aliás, a gente não anda com a gente mesmo, né? Mas é aquele que está vivendo em pecado e não se arrependeu. É desse que Paulo está falando. Não muda de atitude. Com esse você não anda. Ou seja, não tem como sua companhia. E aqui que é companhia? É sua orientação. Por acaso, você já fez alguma coisa? Você tem os seus amigos, certo? Ou os seus parentes, pessoas próximas a você. Você costumeiramente conversa, anda. Por acaso você já fez alguma coisa na sua casa que foi por orientação de um amigo seu? Com certeza fez. Você já não foi pesquisar sobre alguma coisa que teu amigo falou? Olha, toma isso aí que é bom. Ou às vezes você nem pesquisou, né? Foi lá e tomou. O pessoal fala muito de água com limão. Toma água com limão que vai ser bom. E não foi um médico especialista, não. Foi teu vizinho, foi teu amigo que falou. E você seguiu a orientação dele. Você anda aí com a turma, principalmente quando é adolescente, né? Anda com a turma, obedece os mesmos hábitos. Você tem os amigos, às vezes, das séries, da novela, dos filmes, do clube de leitura, qualquer hábito, qualquer hobby que se tenha. Você já percebeu que o comportamento é muito semelhante? Hoje em dia, pela internet, pelas redes sociais, tem um negócio chamado bolha social, em que você acha que muita gente pensa igual você. Não é verdade, não. É que, na verdade, o algoritmo das redes sociais, eles agregam gente que pensa igual. Então, ele te sugere, fulano tá de pena. Aí você vê um comentário de um que é parecido com o seu, outro que é parecido com o seu. Aí você olha, todo mundo pensa igual eu. Mentira, não é não. Tá bom? Isso aí é um programa de computador. A gente chama de algoritmo. Pois bem, Paulo está dizendo, toma cuidado com quem está vivendo em desordem. Não tenha como companheiro de caminhada diária. É isso que ele está falando. Não tenha este ou esta como seu orientador de vida. Como aquele que anda com você para fazer você discípulo de Cristo, para ser o seu discipulador, ou ser seu companheiro, sua jornada de discipulado com essa pessoa. Não anda com esse. Esse que está... Porque ele não está agora para te orientar. Mas Paulo dá uma coisa aqui que é maravilhosa. Isso aqui é importantíssimo. Versículo 15. Ele vai dizer, olha, você se afasta dele, contudo, não o considere como inimigo. Não se afastar, gente, não ter como companheiro de jornada, mas não é jogar na lata do lixo. E esse é um problema que a igreja histórica, a igreja evangélica viveu nos últimos anos, eu diria que nos últimos 40 anos. Agora, início dos anos 2000, a igreja evangélica brasileira, falo nosso povo, né, não vou falar de outros países, a igreja foi entendendo o dano que gerou, porque apoiava pessoas em pecado, e pecados assim, que eram públicos, que eram escandalosos aos olhos da igreja em si, porque pecado todo mundo comete, né? E aí excluíam a pessoa. E abandonavam a pessoa. E Paulo está dizendo, sabe esse que está vivendo em pecado? Exorta, orienta, direciona, chama a atenção. Mas não o considere como um inimigo. Você vai continuar cuidando com amor porque é teu irmão. Precisar disciplinar? Disciplina. Precisar orientar? Por isso que Paulo até severa aqui. Marquem-no.
né? E hoje em dia isso tem que ser feito com muita sabedoria. Orienta, exorta. Se ele precisar de cuidado, cuida. Igual a gente faz com o filho. O filho está sendo desobediente? Disciplina, orienta, faz tudo que tem que ser feito. Mas você vai continuar dando comida, né? Você não vai mandar dormir no chão, vai dormir numa cama, né? Se tiver a cama. Você vai continuar cuidando. E a igreja tem essa responsabilidade. Fazer o bem, Paulo especifica aqui, é também disciplinar em amor. Vamos aqui ao último, encerrando a nossa aula de hoje. A palavra deve produzir bênçãos. Então, nós temos uma responsabilidade com a palavra. Então, leia para mim os versículos 16, 17 e 18, os últimos versículos da carta. Pode ler. O próprio Senhor da paz lhes dê a paz a todo tempo e a todos os bons e a todos as formas. O Senhor seja como todos vocês. Então, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. E dessa forma que escrevo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Muito bem. Paulo agora nos ensina o seguinte: a palavra de Deus na sua vida tem uma responsabilidade. Aliás, você tem uma responsabilidade para com ela. Ela na sua vida gera paz e gera graça, ou graça e paz. Você deve gerar graça e paz na vida dos outros. Ele diz: o próprio Senhor da paz lhes dê a paz em todo o tempo, em todas e de todas as formas. O Senhor seja com todos vocês. A palavra de Deus, ela é fonte de paz para a nossa vida, porque ela é aquilo que traz o conhecimento da presença, da ação de Deus. Então eu sei que Deus está cuidando, ainda que às vezes eu não sinta. Nem sempre vem através de sentimento. Tanto que fé não é sentimento, fé é obediência. O exercício da fé não é pelo sentir, é obedecer. Um exemplo muito simples é, de novo, caminhar com alguém que está ali próximo a você e entender que essa pessoa está cuidando. Como é que a gente sabe disso? Por exemplo, como é que eu sei, em determinado momento, quando eu fui ficando mais velho, como eu fui adolescente, jovem, eu sabia que os meus pais estavam cuidando de mim, porque eu estava caminhando com eles. Deixa eu perguntar, se eu saísse de casa, me afastasse ali dos meus pais, ou seja, eu ia morar em algum lugar, se é que eu conseguisse algum lugar para morar, por acaso eu me sentiria cuidado pelos meus pais? Provavelmente não. Saí de casa, não tinha uma conta bancária de que eles depositassem um dinheiro. Não, saí de casa e fui me virar. Eu poderia dizer: meus pais não estão cuidando de mim. É claro, aí qualquer um ia falar: claro, você se afastou deles. Deus, ele continua cuidando de você. Mas se você se afasta dele, você não percebe o cuidado. Por isso que eu estou dizendo que a fé, ela não é um sentimento. Ela é um entendimento. É crer de acordo com aquilo que eu tenho entendido. E ele está dizendo que a palavra de Deus produz na tua vida paz. E aí a gente viu nesse domingo, né? Olha que coisa boa. Bem-aventurados são os pacificadores. Aquele que recebeu a paz de Cristo, devolve a paz de Cristo. Gera a paz de Cristo na vida dos outros. E Paulo termina com outro cumprimento maravilhoso. Ele diz no versículo 18: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Ou seja, a palavra de Deus produz na minha vida, a ação de Deus na minha vida é pura graça, é bondade. A gente não falou agora há pouco sobre o exercício da bondade? O amor, a bondade, são dois elementos da graça, de um favor não merecido.
E está justamente sobre nós este aspecto fundamental, a graça do Senhor. E é muito interessante que esse é um cumprimento que ficou entre os cristãos. Então, tem gente que vai cumprimentar, eu costumo cumprimentar dessa forma, graça e paz. Por que graça e paz? Você vai ver isso tanto em Gálatas capítulo 1 quanto em 2 Coríntios capítulo 1. Paulo vai usar esse cumprimento. Porque os gregos, eles buscavam o tempo todo a graça, as bênçãos dos deuses. Os judeus, os hebreus, buscavam o tempo todo a paz do Senhor, o shalom. Porque o shalom, a gente explicou nesse domingo, era sentido de paz completa, era sentido de satisfação. Paulo estava cumprimentando a gregos e a judeus, mas ambos convertidos a Cristo. E ele diz: graça e paz da parte de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a graça e a paz que vocês buscam vem de Cristo. Então, eu devo ser instrumento de graça na vida dos outros. Essa é a minha responsabilidade em relação à palavra de Deus. Eu sei que eu recebo dele paz e graça, que eu recebo graça e paz. Por isso, eu tenho que ser instrumento de graça e de paz na vida dos outros. Eu, diante de um cenário de guerra, eu cristão, eu crente em Cristo, você discípulo de Jesus, diante de um cenário de guerra, você não torce para um lado vencer ou para o outro, não. Você torce pela paz de Cristo. Porque o lado que vencer, o lado que perder, no fim das contas, sempre há dor, morte, sofrimento. Então a gente ora pela paz do Senhor. E como é importante a gente entender a nossa responsabilidade para com a palavra de Deus. Temos a responsabilidade de pregar a palavra de Deus em todo mundo. Isso a gente faz através da oração. Isso a gente faz através da proclamação do Evangelho. Temos a responsabilidade de obedecer a palavra de Deus, seja na perseverança do amor, seja no exercício do trabalho diário nas nossas atividades diárias, seja na constância do bem sendo feito todo dia sem cansar, sem parar, e principalmente produzindo bênção na vida dos outros, porque ela já produz bênção nas nossas vidas, desejando, realizando, trazendo graça e paz. Amém? Estamos encerrando as nossas lições em primeira e segunda Tessalonicenses, encerrando o nosso quadrimestre, fazendo aí um total de 16 lições, você acompanhou aí, mas semana que vem a gente começa novos temas. Nós vamos falar sobre a restauração. Nós fazíamos um quadrimestre, vamos diminuir agora e nós vamos fazer trimestres, ok? Então serão 13 lições. Nós vamos estudar os livros de Esdras, Neemias e Esther. Estes 3 livros que narram o período posterior ao exílio. Esses 3 livros que narram a história contada em cerca de 400 a 500 anos antes de Jesus. Livros importantíssimos para entendermos a restauração de Israel e a restauração do Senhor sobre as nossas vidas. Será a temática a partir da semana que vem. Eu espero que você continue conosco. Não esquece, novamente, de deixar seu like, sua curtida, compartilha nas redes sociais, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Até daqui a pouquinho no nosso culto da manhã, celebrando e adorando ao Senhor. Deus abençoe sua vida. A nossa aula vai ao ar no domingo. E o domingo vai ser, se eu não me engano, dia 7, deixa eu confirmar aqui. Não, o domingo cai exatamente no dia 8, que é Dia Internacional da Mulher. Então você, mulher que está acompanhando esta aula hoje, no dia 8, um feliz Dia Internacional da Mulher para você. Você é bênção de Deus nas nossas vidas, é presente de Deus na nossa igreja. Eu sou cercado de mulheres, mãe, irmã, sobrinha, esposa, filhas, sogras, avós, tarel, tia, o que mais tem é tia, né? Primas, um monte de primas também. Então, muitas mulheres abençoadoras que Deus presenteou na minha vida, cuidaram e tem cuidado de mim. Então, minha irmã querida, que Deus abençoe ricamente sua vida, saiba que você é bênção do Senhor. Grande abraço, queridos. Deus abençoe.
Obrigado, pastor Cristiano, e obrigado, meninas, por estarmos aqui nessa live. Sei que tem meninos também, mas a maioria somos nós, mulheres. Isso aí. Deus abençoe, queridos.